Bom, olá novamente, né? Esse é só uma das várias séries de vídeo que eu vou fazer agora. E, rapaz, hoje aqui nós temos uma fonte de 500 watts da PRB Series. Nunca vi falar dessa marca, primeira vez. E eu vou ser sincero, viu? Eu só tenho 8 meses que eu tô mexendo com tudo. E acaba que ainda tem muita coisa para manjar ainda. Então, por enquanto, eu espero que... Vou pegar uma chave aqui. Eu espero que vocês peguem leve comigo. Então, vou começar a desmontar ela aqui. Ela estava bem suja. Não sei qual é o defeito dela. Em qual componente defeituoso, né? Não cheguei a dar um diagnóstico ainda. Mas eu reconheço que ela não tem tensão de standby, que é os 5 volts que aparece primeiro na placa. Logo, então, a gente pode deduzir automaticamente que o circuito auto-oscilador ou circuito PWM do componente em questão, né, está com defeito. Aqui, difícil para tirar esse trem, é doido. Enfim, aqui está a nossa fonte. Espera aí. Vou tirar aqui. Bem difícil de tirar. Aí. Tirei um. Tirar o cabo ATX era ótimo. Foi! A fonte em si ela tá bem suja. Tem que tirar isso daqui. Deixar aqui no canto. Realmente cheio de pó. É uma fonte que eu adquiri ali na Feira do Rolo de Goiânia, né? Como vocês podem ver, ela está bem, entre aspas, tem uma estrutura boa até. Para uma fonte de 500 watts. Mas tem uma pegada meio genérica ainda, sabe? Vamos ver aqui então. Vou deixar aqui de lado. De um jeito que não me atrapalhe. E esses cabos aqui atrapalham demais, você tá doido? Vou pegar o cabo aqui para teste. Cabo tripolar. E vamos ligá-la. Sinceramente, já consertei poucas fontes, né? E aqui eu consertei eram só fontes bomba. Fontes assim que não faz muito sentido consertar. Até pelo valor financeiro que ela gera, né? Vou pegar o multímetro aqui. Colocar na escala de tensão contínua. E pegar aqui. Sempre ponta preta no terra. Ou no fio preto. E aqui em questão eu vou medir o pino dos 5 volts. Como vocês podem ver no multímetro aqui não tem 5 volts. Logo, o circuito que auto-oscila, porque no caso aqui não tem microcontrolador, né? Para poder abastecer a energia lá dos circuitos aqui, né? Os controladores aqui. Então logo não temos tensão aqui. E a fonte não vai startar como já é previsto. Vou ter que
com essa fonte de cabeça para baixo. E eu vou ter que cortar este fio bem aqui. Eu dei um alicatinho quando eu preciso dele. Está aqui. Aqui no caso, sem dó mesmo, eu vou cortar aqui esses cabos aqui que são referentes à tensão 120 da rede, pois não vou precisar deles, né? Já que aqui a região é só 220 e essa fonte vai ficar para eu testar as demais placas de vídeo e placas-mãe que forem aparecendo por aqui. Inclusive já tem uma caixa cheia ali para consertar. Então, ao que for possível dentro do prazo, eu vou já colocando mais vídeos no canal, consertando essas placas aí. Já ficou até mais folgado para mim. Agora eu posso virar aqui a placa, sempre tomando cuidado, né, para não levar aquele choque maroto que sempre acontece da gente levar um choque ou outro, que já é o outro lado da placa. E vamos medir a tensão nos capacitores aqui. Medir a tensão nos capacitores aqui. Tensão alternada. Os capacitores se encontram aqui. Opa, na mesma rede. Rapaz. Parece que não tem nem tensão no trem. Vamos ver aqui. Aqui tem tensão. Ela passa por todo esse circuito, passa pela ponte retificadora. E olha só. Não tem tensão alguma na ponte retificadora, gente. Complicado, complicado. Então, primeiro diagnóstico, ou algum circuito de filtro, ou o varistor deve estar com defeito. Rapaz, primeira fonte que eu encontro assim. Provavelmente quando acontece isso, foi alguma descarga elétrica ou mau defeito no componente que já aparece. Olha só, acabei de tirar a fonte da tomada. Eu posso encostar aqui que eu não levo choque, porque nem chegou a carregar os capacitores, entendeu? Vou ligar a minha estação aqui, meu ferro de solda, e vou tirar. Foi um diagnóstico bem simples até. Simplesmente não chega energia nos capacitores porque o circuito primário da fonte está com defeito. Pode não ser a ponte retificadora. Não cheguei a olhar direito o fusível, né? Eu vou olhar agora. Ver se o fusível está armado. Ele tá bem sujinho ali, né? Vou testar a continuidade do fusível. E o fusível não tem continuidade, olha só. Open line. Fusível não tem continuidade. Assim, então a gente pode perceber que alguma coisa mais para frente aqui na parte primária causou um curto que abriu esse fusível. Então a gente tem que tomar mais cuidado ainda quando for trocar o fusível e tentar religar de novo a placa. Nesse caso a gente vai ter que fazer alguns testes aqui. Desde medir se os capacitores não estão em curto, até outros resistores e os próprios MOSFETs aqui. Assim, então, com a minha bancada ainda está esquentando um pouco, eu vou pegar aqui, e a primeira coisa que eu vou fazer vai ser medir a ponte retificadora aqui. Aqui é a entrada alternada, né? Normalmente você coloca aqui o positivo no negativo e vai remedindo tudo o resto. Ok, carregou os capacitores.
Carregou os capacitores. Inverte. Tensão. Ok. E ok. Bom, não parece haver curto. Vamos ter que medir os transistores agora. Transistores. Que se encontram aqui nesses grupos de 3 aqui. 3 terminais aqui. Não sei se vocês conseguem ver. Realmente o meu celular não ajuda muito. Mas acontece que por enquanto vai ter que ser assim. Normalmente MOSFETs são dispostos em gate, dreno e source, né? Assim, quando você vira o encapsulamento do transistor na sua frente, dependendo do modelo, o gate aparece primeiro, o dreno em segundo e o source em terceiro. Se essa for a lógica aplicada a esses transistores aqui, então a gente pode perceber que o gate é este terminal bem aqui primeiro. O primeiro é o gate aqui, ó. Então, transistores, se for NPN, né, você tem que colocar um positivo aqui, colocar ele para conduzir positivamente, né, e colocar aqui no dreno. Conduziu, ok, já era esperado, então é um transistor NPN. Conduziu do gate para o source, ok. O que não pode acontecer é, sem tensão no gate, ele conduzir do dreno para o source. No caso aqui, ele teve um pico pequeno ali, né? No caso, eu estou em teste de diodo aqui. E ele direto já foi para linha aberta, acima dos 3 volts. Inversamente, não pode acontecer. E inversamente aqui, olha só, a gente tem 554 milivolts, que pode ser de acordo com alguma polarização de algum outro circuito reverso aqui, né? Mas em tese, não é comum. Ao menos ao que a minha experiência indica, né? Vamos testar o outro. Ok. Ok. Não pode conduzir inversamente. Linha aberta. Aqui do menor. Ok. E agora eu vou partir para o transistor aqui, responsável pelo próprio alimentação do circuito primário aqui, que vai controlar todo o resto da fonte, no caso. Se ele for disposto do mesmo, então aqui é positivo, no gate, e aqui o dreno com a ponteira negativa. Inverso. Ok, agora do dreno para o source, conduziu. Aqui apresentou a linha aberta. Ok, até o momento parece que os transistores não apresentaram nenhuma espécie de curto, né? Aqui apresentou diversas formas de fuga, até porque os transistores estão conectados com diversos outros componentes, como resistores e algo do tipo. E como a corrente de diodo do multímetro ela é pequena, acaba que os resistores não conseguem excluir totalmente a tensão que é chegada ao multímetro, né? Também. Então, a gente vai ter que partir aqui para uma análise visual da situação. Se for tratado o circuito autooscilante, então a gente tem vários componentes, como os resistores, transistor, capacitor, o TL431, que já está aqui, e também nós temos o trafo e os diodos aqui. O que eu vou fazer agora é injetar uma pequena tensão, né, aqui na segunda parte fora do fusível, para ver como o circuito se comporta, para ver se a minha fonte apresenta algum curto ou alguma fuga no caso, né? E eu vou chegar até a tensão máxima da minha fonte, que vai ser de 30 volts. Eu vou colocar aqui mais ou menos 1 ampere, já para agilizar também o diagnóstico. Vamos ver aqui, 3 amperes não, mais um pouco. Vamos baixar mais um pouco. Tá bom. 1,5 ampere, tá bom. Agora eu vou
levar a tensão. Eu vou deixar em 20 volts. 20 volts já é mais que o suficiente. Certo. Agora aqui, eu vou injetar uma tensão aqui direto na ponte retificadora. E respeitando a polaridade, é claro, né? Os dois no meio é AC e o pino aqui da lateral é negativo. Então eu vou pegar aqui e vou energizar o circuito. Olha só. A tensão se manteve e o consumo ficou em 24 mA. Ou seja, a partir do primeiro momento que você energiza e não demonstra nenhum curto e a tensão não cai totalmente, né? Aqui a gente tem um possível componente aberto que não está respeitando o circuito. Aumentei aqui agora para 30 volts e o consumo ficou praticamente... Aumentou um pouquinho, né? Mas não caiu a tensão em nenhum momento. Ok. Se não houve curto na parte primária da fonte, a única coisa que por desencargo de consciência que eu vou fazer agora é testar a capacitância dos capacitores, a fim de evitar inconvenientes. Vamos ver aqui. 542 microfarads. E este outro. 474. Apresentaram capacitância. São capacitores de 680 microfarads. Como o capacitor de fonte costuma ficar em paralelo, né? Então, nesse caso aqui... Ou em paralelo, não. Errei. Costuma ficar em série. Então, neste caso aqui, a tensão é somada, né? A carga de tensão de ambos é somada. Então, nós temos aqui dois capacitores de 200. Então, são dois capacitores de... São um capacitor de 400 volts, né? E a capacitância é reduzida pela metade. Eles estão com a capacitância meio alterada, mas isso não vai influenciar muito, pois a gente não tem tensão de standby no caso, né? Então, o que eu vou fazer aqui vai ser trocar o fusível. E eu vou colocar um fio de cobre de mais ou menos alguns poucos milímetros. Deixa eu caçar aqui. Eu tinha até uns fusíveis ali, só que os fusíveis que eu tenho são de 10 amperes, né? E isso vai acabar arrebentando toda a parte da fonte. Então, a questão aqui é equilíbrio. Temos que ter equilíbrio. Vou pegar um fio aqui. Mais ou menos aqui tá bom. Esse fio aqui, vou tirar um ou dois filamentos no máximo, né? Para fazer o papel do nosso fusível. Pois é. Também não vejo nenhum componente carbonizado, nem transistores rachados. Só tá bem suja a fonte. Deixa eu testar esse termistor aqui. Resistência. Ok, o termistor tá bom. O termistor é nessa faixa mesmo. Termistores são resistores de calor. Deixa eu tirar aqui o fusível
agora. O fusível se encontra aqui. Até o momento, nós descobrimos o que foi que aconteceu para o fusível estar aberto, né? Espero que em breve descobriremos, porque o vídeo já está com mais de 20 minutos. E se for necessário, vou fazer uma parte 2 ainda. E como eu não tenho muito material para fazer vídeos longos de boa qualidade, né? Esse vídeo aí deve estar muito horrível, mas eu tenho que gerar alguma coisa pro canal. E eu não tenho outra escolha a não ser fazer com o meu próprio celular mesmo. O fusível aqui. Só testar ele novamente. O fusível está realmente aberto. Realmente aberto o fusível. E é complicado. Agora eu vou fazer o seguinte. Com o multímetro mesmo, eu vou ver se eu tenho algum curto na entrada principal da fonte. Mesmo a fonte demonstrando que... a fonte assimétrica demonstrando que não tem curto. A gente tem em torno de 2 megaohms, que é mais que o suficiente. Então é isso aí. Possivelmente, se não há curto aqui, muito provavelmente foi apenas o fusível que abriu por... dependendo se ele for um fusível de ação rápida, né? E essa fonte tiver tomado alguma variação de rede, alguma descarga excessiva, porventura pode ser que o fusível tenha aberto. Tenha sido aberto no caso. Agora eu abrir isso aqui. Vou colar aqui mais ou menos. Agora não posso perder mais nada não. Certo. Continuar cortando aqui. Realmente é difícil. E eu só preciso de um único filamento. No máximo 2. No máximo 2 filamentos. Aqui os filamentos do cobre. Vou ter que organizar aqui agora. Porque... aqui. Um filamento e 2 filamentos. A depender de como for o resto, né? Pode ser que eles aguentem a corrente de inrush dos capacitores e pode ser que não. A minha aposta é que sim. Porque eu já não tenho outra forma nenhuma de testar esses carinhas aqui. No caso aqui ficou só um filamento. A ideia era ser 2 filamentos, né? Mas ok. Acho que deve aguentar, né? Vai só por um breve momento. Vamos ligar aqui. Se o filamento se partir, eu vou tentar com um filamento maior. Caso contrário... ok, o filamento não se partiu. Eu vou olhar direto se a gente tem tensão de standby. Se não tivermos tensão de standby, o defeito está um pouco mais... agora apareceu a tensão de standby, não é? Isso significa que o circuito oscilador está ok, né? Que esse circuito aqui com vários componentes está ok.
diodos, zêners, diodos normais, capacitores, sem polaridade, é claro, né? Porque está na corrente primária, aqui está na corrente alternada. Vocês podem ver que eu não estou mentindo. Estou medindo direto na fonte aqui. E já tenho o que é necessário para ligar a fonte no caso. Eu vou até tentar medir aqui também no trafo do standby para pegar a tensão de normalmente 12 a 16 volts, que vai chavear o trafo do meio aqui, transformador do meio, né? Que vai ligar a fonte completamente. Nesse caso, eu tenho que achar normalmente aqui os pinos dele e me confundo bastante. Mas eu vou tentar aqui. Vou colocar ponta preta no terra da fonte. Aqui no terra da fonte. E vou medir os 3 pinos aqui dele. Opa. Tô viajando legal aqui. A saída do trafo é um PWM. Não sei nem o que eu tô querendo com um trem desse. Esse negócio tá me atrapalhando. Acho que eu tô confundindo, peraí. Aqui tá o diodo principal. E aqui tá o diodo Zener. Nunca consigo achar essa bodega. Tô medindo um setor totalmente aleatório aqui. Ih, me perdi todo, me embananei todo aqui agora. Mas é isso aí, a gente tem os 5 volts. Agora então eu vou fazer o seguinte. Se eu for ligar a fonte com esse único filamento, pode até ser que ele ligue. E vai ser o que eu vou fazer. Agora, se porventura alguma outra coisa estiver errado, o filamento vai se partir. Como não tem nenhuma carga conectada aos cabos ATX da fonte, no caso 24 pinos, então muito provavelmente não deve haver problema algum em ligar a fonte desse jeito. Só para fim de teste. Aí caso contrário você vai ter que colocar um fusível realmente apropriado para a fonte. Vou ver se a gente tem PS1. A gente tem PS1, 5 volts também. O que significa que a fonte está pronta para ser ligada. Então eu vou fazer o curto aqui do fio verde para o fio preto. E já escutei a fonte ligando. Os transistores estão trabalhando. E a gente vai medir aqui direto no cabo ATX. Vamos ver aqui. 3 volts. 5 volts. E 12 volts. Perfeito. Parece que era só fusível. Provavelmente era só fusível. Vou desligar a fonte aqui agora. Antes que a fonte comece a esquentar, né? Porque ela tá sem a ventoinha. E nesse caso, então, eu vou... Ah, eu esqueci, não é? Tenho que ligar a fonte novamente. Eu tenho que ligar a fonte novamente e ver como é que tá a tensão distribuída nos capacitores. Isso é importante. Agora, com a fonte funcionando, todos os outros testes que você for fazer vai ser só para reforçar a integridade dos componentes. Então, você coloca aqui a tensão aqui, ó. Ela tem que dar 300 volts corretamente. Porque a rede 220, no caso aqui minha rede é trifásica, mas não tem muito a ver, né? Minha rede nominal, minha tensão nominal de rede é 380 volts. Que já entra mais na matemática da rede elétrica, né? Aquela multiplicação por raízes e outras coisas, né? Mas assim, o vídeo já está com 30 minutos. A fonte voltou a funcionar, como vocês viram, né? A gente já estava medindo o cabo ATX no caso. Qualquer outra coisa que eu for fazer aqui agora vai ser só para testar realmente se os componentes que vão fornecer a tensão e a corrente para a máquina, né, vão estar com a integridade ainda em dias.
De resto, a fonte ligou e voltou a funcionar. Às vezes são problemas simples assim, às vezes não é. Já troquei muitos casos também de diodos, resistores, que demorei semanas nas primeiras vezes para conseguir achar e diagnosticar, né? Mas assim, é só não desistir. Conforme você vai aprendendo, vai ficando melhor para diagnosticar e consertar os vários defeitos que podem surgir aí na sua bancada. O segredo é só persistir. Muito obrigado, pessoal aí, e é isso.